Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui na nossa terceira live, na nossa série do pré-lançamento do nosso livro em coautoria Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade, onde nós temos aí 12 mulheres que se desafiaram a escrever as suas histórias, a serem transformadas pela escrita, e também aí são 11 capítulos, porque dentro de um capítulo tem duas irmãs e hoje elas estarão aqui presentes para estar falando um pouquinho conosco aí de como foi a escrita, de como foi esse processo, de como foi extrair algo de dentro delas para transportar para as páginas de um livro, tá? Então quero convidar você que está aqui comigo a compartilhar essa live, esse movimento, para que nós alcancemos mais vidas. Já fixei aqui o nosso conteúdo de hoje. Vou compartilhar com as minhas alunas, com as pessoas que vão participar aqui com a gente hoje e também com as mulheres que estão dentro dessa coautoria. Já estou enviando aqui, espero que vocês também possam compartilhar, participar. Vou enviar aqui para mais mulheres, algumas que já foram, inclusive, de projetos que nós fizemos aqui. E você também é um escolhido aqui dessa live para poder participar nas próximas coautorias. Você que gosta de escrever, você que quer destravar em alguma área, é aqui mesmo que você pode estar, com esse conteúdo, com essa live, tá? Então vou falar um pouquinho desse projeto. Esse projeto é um livro aí, onde nós participamos, onde nós desenvolvemos. Eu comecei a escrever meu primeiro livro lá em 2021. Foi exatamente o ano em que eu lancei meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, está aqui em cima. E depois disso comecei a ensinar sobre como escrever um livro, como você transportar a sua mensagem para um livro e também destravar. Destravar para você comunicar aquilo que está dentro de você e que muitas vezes está aí guardado, mas que está até fazendo mal de tão guardado que está. E aí nós tivemos essa proposta. Trazer para as páginas do livro, concretizar esse sonho, lançar esse livro, né? Até ontem nós comentamos, né? Na live de ontem, né? Onde nós falamos sobre filhos literários. Então são os nossos livros. Quantas histórias nós temos aí para contar? Então, este é o momento, esta é a oportunidade. Amanhã, no dia 23, será o nosso lançamento, onde nós vamos trazer aqui também todas as coautoras que quiserem participar, trazer um pouquinho da sua história. Hoje eu também vou estar lendo alguns trechinhos, assim como eu fiz nos 2 primeiros dias, alguns trechinhos aí dos capítulos que estarão presentes no dia de hoje. Já vou citar aqui para vocês quem estará presente conosco, e se não estiver, eu vou estar lendo do mesmo jeito, tá? Então hoje nós teremos aqui a Alice de Jesus Santos, que ela traz o capítulo dela. Feminilidade, questão de autoconhecimento ou de foco? Depois nós temos aí o capítulo da Sueli Keila, uma aluna que está comigo aí desde o comecinho aí do digital, onde eu comecei a transbordar. Ela vem aprendendo, também desenvolvendo, e já vai lançar o seu 5º livro. Amizade da Essência Feminina, que transforma gerações. Também vamos ter aí esse capítulo das irmãs, né? Da Érica Paniagua e da Iris Paniagua Boccoli. Raízes de Amor, Feminilidade e Resiliência no Campo. Ela também participou dos outros dias, também trouxe já um pouquinho aí do seu conteúdo, mas hoje estava o dia fixo para ela poder participar também. Tá? Então quero convidar você a estar aqui comigo, a participar, a vir para essa live, participar mesmo, fazer valer esse momento, para que você consiga, de fato, entender o poder da escrita. Vou enviar aqui para mais alunas também para participar, para elas irem entrando aqui. Assim que elas forem entrando, eu já vou acolher elas aqui para elas poderem também compartilhar com vocês, tá? Quero dizer da importância de uma coautoria. Como é importante nós termos essa decisão de escrever. Participar de uma coautoria é uma oportunidade gigante, porque você não precisa desenvolver um projeto sozinha. Você, no caso aqui, nós temos uma comunidade chamada aí, o Grupo Mulheres Transformadas, onde é lá que nós nos reunimos, temos aí encontros, vamos voltar com as nossas palestras em grupo ali. Então foi ali um momento onde nós nos desenvolvemos muito. Trouxemos vários temas e começamos esse desafio de escrever livros, que eu intitulo como Projeto Coautoria. Tá? Então é uma série transbordo, porque quando nós começamos a entender a importância de ensinar aquilo que nós já temos de conhecimento, nós colocamos esse tema, essa série, né? Então os volumes são sempre voltados aí para a série transbordo, tá? Então
O nosso primeiro livro desse movimento foi Mulheres Transformadas para Reinar, né? E aí nós colocamos Histórias Conectadas por um Movimento. Esse foi o volume 1, está aqui embaixo, volume 1. Depois o segundo nós fizemos aí voltados para o tema da escrita. Então o primeiro, nós contamos a nossa história, trouxemos aí coisas que nós precisávamos desenvolver e era uma forma de nós administrarmos melhor nossa vida. Então nós trouxemos vários temas bem fortes, inclusive. Depois no segundo, né, o volume 2, Mulheres Transformadas pela Escrita, né, o primeiro foi 15 mulheres, o segundo foi 12 mulheres, e nesse agora também tem 12 mais 11 capítulos. Então, esse aqui nós falamos, saiba que a escrita como a escrita pode mudar a sua vida. Tá? Seja bem-vinda, Iris, querida, já vou chamar você aqui para entrar com a gente ao vivo. Tá? Então, esse foi aí o segundo livro, também tá maravilhoso, já tá alcançando muitas pessoas. Ontem, inclusive, durante a live, nós tivemos um depoimento bem forte aqui, né, de uma mãe que estava aí na UTI com sua filha e pôde acompanhar, né, e pôde estar na companhia deste livro e trabalhando aí, né, se desenvolvendo e ao mesmo tempo está passando por aquela dificuldade, mas o livro foi a companhia dela. Então, ontem nós vimos aí essa questão que foi bem forte. Seja bem-vinda, Tati, querida, está lá nos Estados Unidos também aí. Érica, querida, já vou chamar você aqui também, ó, você já está me solicitando aqui, vou chamar, para vocês entrando, para a gente já começar e transbordar também. Já convidei também a Iris, tá? Então, esse é um projeto maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de escrever a nossa história, de contar um pouquinho do que nós vivemos no nosso dia a dia e, por que não, mostrar para o mundo, né, que nós temos algum método, que nós temos uma metodologia, que nós temos algo para contar. A nossa história é muito forte, tá? Sejam bem-vindos vocês que estão entrando aqui, compartilhe com mais pessoas, tá? Eu não sei se alguém conseguiu entrar, não está aparecendo para mim aqui ainda, tá? Mas se acaso não estiver aparecendo, pode sair e voltar novamente, tá? Vou novamente convidar aqui, deixa eu ver se a Erika entrou. Não tá aparecendo para mim, só tô me vendo sozinha aqui, por enquanto, tá? Mas, se vocês qualquer coisa digitar aqui alguma coisa, eu já vou entender o que está acontecendo, tá? Não sei, tem alguém já que entrou ao vivo aqui? Me fala aí. Deixa eu ver aqui a Erika, vou acenar novamente. Quem mais que vai entrar? Então, convide mais pessoas para a gente poder compartilhar esse momento aqui, tá? E eu não sei se a Sueli vai conseguir participar aqui com a gente, mas se ela não puder também, eu vou estar aqui trazendo também a participação dela através da leitura do livro dela, tá bom? Eu estou escutando barulhinho, mas eu não sei se alguém conseguiu entrar. Vocês estão aqui, estão conseguindo ver se tem mais alguém aqui comigo, porque por enquanto não estou conseguindo. Me falem aí como que vocês estão. Vocês estão me ouvindo bem? A Alice falou que está aparecendo outra também, não estou vendo, tá? Mas vou perguntar quem está aqui, se você quiser já comentar aqui para mim saber quem entrou, já pode começar a falar, se apresentar também e também falar um pouquinho aí da sua experiência na escrita de livros, tá bom? Quem que está aqui? Dani? Não estou conseguindo. Daniele, quem está falando? Ouve? Alice, eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo, querida, mas pode falar, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais desse novo desafio, né, que foi escrever aí algumas páginas, né, sobre a feminilidade. Nossa, foi desafiador, viu? Mas saiu. Foi ótimo, Dani. E é o segundo livro, né, que a gente está participando aqui com você. É o seu terceiro, mas é o segundo, né, que a gente está aqui nessa oportunidade de estar nessa coautoria. E é tão gratificante poder transbordar nas páginas dos livros, né? Quando você vai vendo, você carrega conteúdo que você nem imagina. E eu fico falando assim, nossa, para um pouco, tem limite de página. A gente, todas aqui eu percebo, né, que conversam aqui, né, que já foram nas lives anteriores, que o número de páginas sempre é essa questão, né? A gente quer transbordar tanto que se perde nessa parte. E acaba realmente tendo tema para gerar um outro livro, viu? Com certeza. Mas conforme eu fui falando aí um pouco, né, nas folhas aí, nas linhas que eu fui escrevendo no meu capítulo, eu falei sobre autoconhecimento, né? Meu capítulo é sobre autoconhecimento, né? E é uma questão de foco, né? Eu coloquei assim, questão
Feminilidade, questão de autoconhecimento ou de foco, né? Para ser mais prática, assim, eu tenho pouca habilidade com live, eu tenho dificuldade de aparecer. O tema comunicação para mim vai ser ótimo, viu? Para você trabalhar, não só no caso de se expor, né? E eu trouxe, né, em breves relatos, assim, trazendo a parte do autoconhecimento como uma questão da gente se entender, da gente entender a nossa identidade, para que a gente realmente consiga chegar nessa essência dessa feminilidade, porque para mim foi essa trajetória. Foi assim que eu consegui despertar a minha feminilidade, quando eu fui realmente entender a minha identidade, porque eu tinha uma energia muito masculina, né? Eu fui formada com energia muito masculina porque já vinha da minha mãe essa parte, né? E da mãe da minha mãe, né? Então, teve uma essência que ficou de que a mulher tem que ser forte, a mulher tem que fazer um monte de coisa, a mulher tem que ser multitarefa, você não tem tempo para você. Você pode até cuidar de você, mas ter tempo para você é outra coisa, um tempo de qualidade. Então eu vim com essa energia, né? E até eu entender que isso não era ser feminino, isso era ser do sexo feminino, mas isso não era ser feminina, né? Então ficou muita coisa misturada na minha cabeça e aí eu precisei de muito conhecimento didático mesmo, sabe? Ler sobre autoajuda. Teve momentos que eu mesma estava em momentos terapêuticos, né? Passei por um bom período terapêutico. E aí depois, esse período terapêutico terminou, aí por conta de outros processos que eu passei, que eu falei no primeiro livro, no capítulo já fica um spoiler aqui, né? Que é uma fase que eu venci, que está no primeiro livro, né? Mulheres Transformadas pela Escrita. E lá eu falo dessa transformação, qual foi o ponto de virada, né? Dessa transformação. E aí eu comecei nessa busca pelo autoconhecimento, e nisso eu acabei desenvolvendo, aprendendo a desenvolver a minha feminilidade, porque eu alcancei esse equilíbrio entre essa energia masculina e feminina. Então, o meu capítulo ele fala realmente dessas descobertas, dessa questão histórica, dessa questão social, né, das crenças, dos valores, né, de como a gente recebe toda essa carga de texto e contexto da sociedade e que isso influencia no nosso modus operandi. Então, eu vim trazendo essa parte assim com muito carinho e com bastante coisas assim bem legais para as pessoas refletirem. Então, eu gostaria aqui de falar até comentar aqui um trechinho aqui que eu achei interessante. Olá, tudo bem? Boa noite. A Érica conseguiu entrar. Boa noite. Então, Tá conseguindo me ver, Érica? Ouvi Eu tô vendo você. Você tá conseguindo ver a Alice também? também. eu vejo as duas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui agora. Acho que a Iris vai entrar também. A minha irmã tá aí para entrar. Eu tô aceitando toda hora aqui. Gente do céu, como tá difícil. Porque quando a gente faz uma live sequencial, assim, uma atrás da outra, começa a dar uns bugs, né? Por isso que a gente tem que fazer bastante live, viu? Pro Instagram entender que a gente gosta de fazer live. Verdade. Senão quando a gente começa a fazer live, ele não aceita que a gente, né? Tem umas ferramentas aqui que a gente não consegue usar. Mas pode continuar aí, Alice. Daí eu já dou abertura aqui também pra Érica falar. Então, Boa noite. logo no início, né? Vou pegar aqui na primeira página aqui do livro, que eu já começo com uma interrogação aqui, né? Eu já digo assim: a indústria alimentícia e farmacêutica fabricaram verdadeiros caos ao ignorar a fonte, a raiz de muitos males que são as emoções, que, quando não cuidadas, geram transtornos e doenças. Na verdade, materializa a doença causada na emoção não cuidada. Esclareço melhor adiante. Então, quando sinto fome, me alimento. Sinto sede, bebo. Sinto algum mal no corpo, recorro à medicina. Sinto fraqueza espiritual, recorro a Deus, de acordo com a minha fé. Mas e quando a questão é emocional? É normal recorrer às pessoas com grau de intimidade, confiança, ou seja, familiares, cônjuges, amigos, sócios, etc. Mas e se te contar que, por mais boas que sejam as intenções,
na maioria das vezes, não podem nos ajudar. Sabe por quê? Porque existe o poder do amor e o amor ao poder. E este último é encoberto pelas boas intenções que mascaram um ciclo de dor e desentendimentos emocionais. Mas, devido a esses mal entendimentos, né, que vêm de gerações, mantendo a mesma cegueira em quem nos quer nos ajudar. Então, queria passar esse trechinho aqui que eu achei interessante, que dá um gostinho de um monte de coisas que eu falo, mas que depois, no decorrer das páginas, aí eu vou desenrolando e eu vou colocando bastante informação no começo, mas depois a gente vai esmiuçando cada uma, né? E até a gente chegar num ponto legal, que é o ponto do foco, né? Que é esse daí, eu acho que foi para mim um elixir que trouxe, assim, que me voltou na infância e que me trouxe um pedacinho lá das nuvens, do momento do meu ócio, e que trouxe a minha criatividade aqui, e é o que eu vou dividir aí com quem quiser adquirir o nosso livro, né? É verdade, o seu capítulo tá maravilhoso. Eu acho que até comentei com você, né, que quando eu tava lendo esse capítulo, seja bem-vinda, Francine querida. Eu tava lendo o seu capítulo e eu passei por um filme, assim, de um monte de coisa, né, na primeira revisão. Aí eu me emocionei, foi bem forte ali aquela leitura, né. Depois, passou uns dias, assim, umas semanas, eu falei, vou fazer mais uma revisão. Eu te devolvi o texto, você me enviou novamente. A gente foi ali fazendo mais umas correções e tal, algumas alterações. E eu falei, meu Deus, parece que eu não tinha lido esse capítulo ainda na profundidade que ele tá aqui. E eu fui lendo, eu fui tocada novamente. Eu falei, é muito interessante, né? Sejam bem-vindos quem estão entrando aqui com a gente também ao vivo. E como é forte essa leitura, né, Alice? A gente faz essa leitura várias vezes e sempre tem alguma coisa que a gente presta atenção e coloca um foco ali. Eu falei, meu Deus, isso aqui foi certinho pra mim, né? Me ajudou naquele momento, né? Então, assim, a leitura do livro e a escrita, esse processo, ele é muito curativo. Então a gente precisa de passar por esse processo, né? Então, ficou muito legal mesmo. Sejam bem-vindos quem estão entrando aqui. Vou ver se tem mais alguém aqui. Eu vou ver se eu consigo aceitar novamente aqui. Tô aceitando toda hora aqui a Iris, né? Pra ver se ela consegue entrar, tá? Mas eu acho que vai conseguindo. Estamos aqui na luta, tá? Se tiver mais alguma coautora aqui, até a Francine, se você estiver disponível aí, Francine, eu vou chamar você aqui também, viu? Porque hoje, se eu não me engano, a Sueli não vai conseguir entrar, tá? Então tem mais uma vaguinha aqui pra você entrar aqui. Se você quiser também falar do seu capítulo, seja muito bem-vinda, tá? Érica, maravilhosa! Você tá conseguindo ver mais gente aqui na live ou é só nós três mesmo? Vê aí. Vendo vocês três, vocês duas. Ah, Estou me vendo. joia, beleza. Então, Eu estou me vendo e vendo vocês duas. certo. Se apresente pra Francine gente entrou? também, fique à vontade. Tô chamando ela aqui também pra ver se ela entra aqui. Fique à vontade para você falar do seu capítulo também, tá? Até você foi a privilegiada, já participou aí desses 2 outros dias também com a gente, né? Tá? Né? Aí a Francine, maravilhosa, entrou com a gente aqui. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite. Hoje deu certo, hein? Hoje deu. Seja Hoje deu bem-vinda. bom. Tudo bem, e você, Obrigada. querida? Tudo bem. Agora eu tô vendo aqui a Francine, a Érica e eu. Agora a Alice eu não tô vendo aqui, Alice, mas continua aí, viu? Eu te vejo, continua, pode deixar, não vou sair não. Olha, Eu vejo continua a aí. Alice também. Quantas pessoas que podem estar na tela aqui? A minha irmã tá aí? Ó, Eu não tô normalmente vendo nada. é 4. Normalmente é 4, tá? Quer E que ontem eu eu fiz a saia? experiência Então- da gente. Ontem eu fiz a experiência da colaboração da live e encaixou 4 pessoas. Então, todas vocês podem também aceitar depois a colaboração da live, tá? Então, quem quiser falar aí, fica à vontade. Érica, se você quiser falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho do seu capítulo. Depois, na sequência, a gente passa para a Francine, tá? Se você quiser E aí que eu eu vou saia tentando ver. depois para ver se a minha irmã entra também, não sei. E isso dá pra gente fazer esse teste também. Se acaso ela não conseguir entrar, você pode voltar daí, tá bom? Tá jóia. Fique à vontade Então, para você falar do seu né? capítulo. Mais um dia, né, tá aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando. E esse livro, para mim, está sendo assim uma bênção, né? Revisitar o passado de novo, revisitar histórias que eu já tinha contato com a minha mãe, conversava sobre feminilidade, né, no campo, então a gente
eu vim com esse título, esse tema, para falar um pouquinho da minha avó, né? Da minha mãe. Então foi muito gostoso. Inclusive da minha irmã. Aí eu liguei para ela, falei, Iris, participa comigo, vamos falar um pouquinho da mãe, da avó, né? Tudo. Ela amou, amou. E assim, nós temos várias histórias, porque minha mãe contava, mas ela teve mais contato com a minha mãe. E eu queria que ela entrasse, porque ela conta muitas coisas, assim, da minha avó, né? Até, gente, assim, que ela buscou tanto lá no, algo assim, de pessoas que trabalhavam na roça, ela falou, que na época delas, elas não trabalhavam nem de saia. Tinha que ter uma calça por baixo da saia. Então, assim, não é, olha lá, a Alice fez assim com a cabeça, foi, tá vendo? Ela sabe alguma coisa. Então, assim, a feminilidade não deixa, né, da gente ter, mesmo morando na roça. Não é sobre assim, porque eu moro na roça, eu vou ter que ser um estilo diferente, ou falar algo mais fora da feminilidade, da nossa essência, né? Ai, minha irmã falou que ela não está conseguindo entrar. Mas é por causa que eu tô aqui, porque nós já estamos em 4, né? E eu vou só terminar aqui. Então, assim, para mim está sendo uma maravilha participar desse livro. Foi, assim, uma bênção. E eu fiquei muito feliz com a minha irmã junto comigo. Na época que eu convidei, ela estava muito, assim, focada ali na política, né? Que foi a época da eleição. E ela se candidatou e tudo. Então, não tinha tempo ali para poder ficar comigo, né? Presencial, escrevendo. Mas ela me mandava os áudios e eu transcrevia. Então foi muito gostoso ter recordações, saber um pouquinho mais com ela, a gente conversou bastante. Foi assim, então esse livro está bem rico, né, em conteúdo de todas as autoras e foi muito bom eu ter escrito assim, esse meu capítulo. Foi muito bom. Nossa, está abençoada mesmo. Uhum. Ai, Realmente. irmã, faz minha parte aí. Minha mãe foi da roça, eu vivenciei isso que você está falando. Eu estou assim morrendo de vontade de ler teu capítulo para rever assim as emoções das coisas que minha mãe falava, porque eu ainda vivi um pouco de roça, né? Mas bem assim, tipo, plantava no terreno do lado de casa, milho, feijão, né? Abóbora, mandioca, essas coisas. Eu vivenciei um pouco dessa roça, mas era uma coisa assim mais para consumo próprio. Mas minha mãe vivenciou a roça pesada mesmo, né? Que você está falando. Então, e aí você vai se conectar, porque a gente tem uma afinidade assim com histórias, né? Elas se conectam. E quando escreve os livros, assim, provavelmente, quando você lê um capítulo de uma colega aí, gente, alguma frase vai fazer um sentido, você vai até praticar, tenho certeza. Então, assim, é bem gostoso. Eu estava conversando, ela me mandava áudios. Eu sentia o cheirinho do pão, quando ela falava, nossa, a avó fazia pão, aqueles pão desse tamanho. Sabe aqueles pães que a gente, quando está viajando, passa no frango assado? Pão daquele tamanho, daquele jeito. Então, assim, isso aí é quentinho, a gente passava manteiga. Quando eu ia visitar ela fazia aquele café, aquela mesa gostosa, assim, minha avó, né? E minha mãe continuou com isso. E minha mãe era muito delicada, assim, ela por mais simples que fosse, uma xícara, ela colocava um pires, ela arrumava a mesa. A gente sentava todo em volta da mesa. Gente, ela era muito assim de cuidar, sabe? Uma mãe assim, aquela que ela pode ser simples de tudo, mas é que tem amor. Ela falava assim com a gente. Eu vou sair, vou ver se a minha irmã consegue entrar, senão depois eu volto, tá? Perfeito. Tá joia, Érica. Vou passar aqui para a Francine agora. Oi? Seja bem-vinda, Francine, se apresente para nós, também fale um pouquinho do seu capítulo. Obrigada, A Francine Dani. traz aí, né, a potência das amizades com o mesmo propósito. Tá maravilhoso o seu texto, né? Você trouxe aí muito conteúdo da Bíblia e deixou a gente ali com gostinho de quero mais também, né? A gente entendendo sobre as amizades ali, e é bem interessante. Seja muito bem-vinda, querida.
Obrigada, Dani, muito obrigada pelo convite. A Érica saiu, né? Queria dar uma pincelada aqui, que eu conversei bastante com ela também. Esse é meu primeiro capítulo, né? Minha primeira coautoria, e quando a gente conversou, eu falei, eu tenho muitos temas, eu tenho muitas coisas escritas, eu não sei como colocar, não sei. E aí vocês foram dando um direcionamento, né? E saiu, nasceu. Então, estou muito feliz. Eu fiquei até meio assim assustada, que eu ouvi você falando com a Alice, né, de ir, voltar, e meu texto mal voltou, né, foi uma coisa ou outra. Eu falei, uai, mas eu acho que a coisa fluiu, né. Então, meu nome é Francine, eu sou psicóloga clínica. Dani, quando eu conversei com a Erika falou, como que você chegou até a Dani? Eu falei, não sei. Eu só cheguei, né, e eu penso que isso seja mesmo um mover do espírito para que a gente contribua, né, da melhor maneira possível, porque cada uma que escreveu falou, né, de uma parte aí da que outras pessoas precisam ouvir, precisam saber, e todas aqui sendo muito usadas, tenho certeza, para tocar outras vidas, né. Então, no meu capítulo, eu tento ali organizar o pensamento mais ou menos em 4 partes, né. Na primeira parte, eu falo da importância da amizade na minha vida, né, como eu me relaciono com os meus amigos, e as experiências, poucas experiências ali que eu tive, dou só uma pincelada. Depois eu entro com uma introdução, com uma base mais psicológica, da importância das amizades na identificação da pessoa, na própria construção de identidade, o quanto as amizades elas podem ser positivas, podem ser negativas, né? O quanto, através das amizades, conseguimos nos diferenciar quem somos no mundo, o que queremos do mundo. Depois eu entro com os exemplos da Bíblia, porque eu acho que é um assunto meio que universal aqui no nosso meio, né? Então, todo mundo ali vai ter uma familiaridade com os exemplos que eu coloco. Então, eu começo com a amizade de Davi e Jonathan, né? E trago ali o meu olhar para essa amizade. Depois eu trago a amizade entre Noemi e Ruth, né? O quanto elas se fizeram bem ao longo da vida. E depois eu trago ali alguns relacionamentos mais íntimos e menos íntimos de Paulo, né? Principalmente ali com Timóteo, e depois os que abandonaram ele na fé, os que permaneceram com ele na fé. E aí eu vou dando uma pincelada, né? Que as amizades isso, né? Existem pessoas que vão passar pela nossa vida e vão trazer muita contribuição. Existirão pessoas que passarão e deixarão uma marca, né? Existirão pessoas que vão seguir com a gente até o final da caminhada, né? E tem amizades de todos os tipos, né? Então, quando a gente não levanta muita expectativa, quando você não levanta muita expectativa, a coisa vai fluindo de uma maneira muito saudável, né? O problema é quando de um lado tem muita expectativa, do outro lado tem pouca expectativa, e aí a coisa não vai, vem a decepção, depois a decepção a pessoa se isola. Só que o ser humano não foi feito para viver sozinho, né? Então essa importância da amizade no mesmo propósito, porque quando as amizades estão no mesmo propósito, vivendo na mesma frequência, um caiu, o outro vai lá e vai levantar, porque ninguém quer ser melhor que ninguém. Tá todo mundo junto naquela estrada, tá todo mundo junto naquela caminhada, né? Então, existe a força, né? A força na unidade, que é diferente da força na união, porque na união, no primeiro problema, tá cada um indo para um lado, né? Na unidade, tá todo mundo juntinho, seguindo ali no mesmo propósito, ninguém solta a mão de ninguém, vamos seguir. Se em algum momento eu precisar soltar, não vai ser por uma traição, não vai ser por algo negativo, né? E vai ser compreendido pelo grupo. Então, foi mais ou menos essa ideia, depois eu venho com a conclusão, né? Então, foi mais ou menos com essa ideia. Eu queria ainda colocar, né? Eu coloquei a importância das amizades com o mesmo propósito. Eu queria colocar os perigos das amizades com os propósitos diferentes, né? Porque tem também, mas aí ia pegar quase metade do livro, né, Dani? Já passei algumas páginas aí, aí eu me empolguei um pouquinho, né? Mas é isso, assim, espero contribuir e que esse livro seja, que ele venha tocar as pessoas, né, do propósito que ele nasceu, que é para falar mesmo com a mulher, né?
Isso Dani mesmo. Inclusive, Francine, você vai se conectar muito com o capítulo da Sueli Keila. Porque ela fala amizade da essência feminina que transforma gerações. Ela também fala de Ruth Noemi lá também. Você vai se conectar muito. Olha, E ela também tem que uma. legal. A hora que você falou que ia falar sobre amizade, eu falei, será que ele vai falar algo próximo, né? Nossa, ficou assim. A sua visão com a visão dela vai encaixar. Sabe? Não tem nada repetido ali. Vai complementar. Ficou muito legal, porque a visão que você trouxe foi uma, a visão que ela trouxe foi outra. Então tá muito legal. Pena que ela não vai participar aqui com a gente hoje. Senão ela poderia até falar alguma coisa que você já ia conhecer um pouquinho mais. A gente vai ter a oportunidade também amanhã, no dia 23, no dia do lançamento. Tá, caso ela aparecer aqui. Depois também a gente pode fazer mais lives, né? Com uma pessoa só ou duas, né? Pra gente conectar os capítulos. Também dá pra gente fazer, tá? Tá. Que a semana do lançamento é meio corrida mesmo. A gente marcou essa data. Veio aí nessa semana da Semana Santa, Páscoa. Então eu sei que é um pouco complicado, Sim, né? casa Muita gente tem cheia. compromisso, Então, mas vai dar tudo certo, tá? Então eu vou ler um trechinho aqui do capítulo dela para aparecer aqui, tá? Então aqui, amizade da essência feminina que transforma gerações. Eu vou ler só o comecinho, tá? Pra gente poder registrar aqui também a participação da Sueli Keila, né? Ela fala assim, ó. Deus cuida dos corações quebrantados e cura as suas feridas. Nos faz curadas para curar. Uma frase do começo que ela coloca, né? A amizade feminina é um laço que se caracteriza por uma profunda conexão emocional e afetiva. Uma conexão de alma, onde compartilhamos vivências, sentimentos e experiências com uma sensibilidade única. A amizade é essa fundamentada no amor a Deus, na empatia, no acolhimento e no entendimento de questões como os desafios relacionados à identidade, à autoestima, às relações familiares e profissionais. Já começa assim o capítulo dela. Imagina só. Agora eu vou ler um trechinho aqui. Deixa eu ver. Da Alice. A Alice já leu um trechinho, né, Alice? Você quer que eu leia também mais um trechinho? Ou deixa aquele que você leu mesmo? Fala aí pra mim. Eu faço questão. Tá bom, eu vou ler. Eu tô sempre lendo o comecinho, tá? Pra gente ter aquele gostinho aí de quero mais, né? Então a Alice já começa citando, né, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que o microfone da Francine, eu acho que tá com ruído aqui. Se você puder só fechar o microfone, ou a Alice também, se puder fechar, que tá dando uns ruídos aqui, tá? Vê aí se é o de vocês. A jornada de autoconhecimento foi o portal para descobrir minha verdadeira feminilidade. Minha personalidade vivia numa gangorra emocional, oscilando entre os extremos de submissão e autoridade. Mais tarde descobri que tinha alguns aspectos do espectro narcisista. O excesso de querer ajudar os outros sufocava minhas próprias necessidades, pois estava sempre pronta para salvar e tinha muita dificuldade em receber. Olha só, Alice, tá revelador esse começo aqui, hein? Então depois ela vai ali também falando vários conteúdos de transformação, de autoconhecimento, tá? Então o capítulo dela é feminilidade, questão de autoconhecimento ou de foco. Depois nós temos aí o capítulo da Érica Paniagua e da Iris Paniagua Boccoli também. Ontem eu acredito que eu li um trechinho aqui, mas eu vou ler o segundo trechinho dela aqui hoje. Ela fala, né, no começo ali em memória a Selma, né, que é a mãe dela, tá? Então ela fez aí uma jornada contando sobre a mãe dela, sobre o que ela aprendeu e que ela trouxe de feminilidade para a vida dela, estando ali na vida no campo, né? A jornada de Selma, nossa mãe, é um lindo exemplo dessa feminilidade em ação. Ela nos ensinou a amar a natureza, a valorizar cada plantinha e a cuidar da terra com o coração. Cada momento passado ao seu lado, no jardim ou na cozinha, era uma lição de amor e beleza. Ela mostrava que a feminilidade vai além da aparência. É também sobre a força que encontramos no trabalho do dia a dia, seja no lar, na costura ou nas palavras que escrevemos. Olha que lindo aí, Alice. Vê se você conectou já aí com a história aí da Érica Paniagua e da Iris, também sua irmã. Agora eu vou ler aqui um trechinho meu. Eu já li ontem um trechinho no começo, né? O meu capítulo... esqueci de falar do capítulo da Érica, né? Que é a essência
Peraí, deixa eu ler aqui o capítulo certinho. O capítulo da Érica é Raízes de Amor, Feminilidade e Resiliência no Campo. Então tá bem legal também. Agora eu vou ler um trechinho do meu aqui. A feminilidade da mulher presente no lar. Vou ler o segundo trechinho, porque eu já li acho que no primeiro dia, tá? Não foi fácil deixar de trabalhar fora de casa para servir integralmente a minha família, que na época era só meu esposo. Após me formar na faculdade, no curso de gestão empresarial, logo fiquei grávida. E aí começou a grande jornada da vida, onde tive que renunciar muitas coisas para dar conta das demandas que surgiram. Esse é o trechinho aí do meu capítulo também. Vou ver se tem aqui a Iris, pode entrar com a gente. E eu vou ler também aí o trecho aí da Francine, tá? Só vou abrir aqui, porque ele não estava aberto para mim aqui. E a gente já vai ver. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Consegue entrar novamente? Eu vou ver se eu chamei aqui mais alguém. A Alice saiu, será que não tá aparecendo para mim? Você tá aí ainda, Alice? Acho que tá, né? A Érica entrou. Vou achar aqui também o capítulo aqui da Francine, tá? Pra gente poder ler também o trechinho que ela fala aí das amizades também, a potência das amizades. Espera aí, vou achar aqui. Aqui, Francine. Então ela fala a potência das amizades com o mesmo propósito. Olha só o comecinho do capítulo dela. Falar sobre amizade, para mim, é desafiador, mas entendo que seja extremamente importante. Afinal, a amizade desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano e sua contribuição engloba os níveis emocionais, sociais e psicológicos dos indivíduos. Sem dúvida, essa é uma das experiências humanas mais enriquecedoras e significativas na vida. Esse é o comecinho do capítulo dela. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para participar com a gente. Não, seja bem-vinda, Sheila querida. A Sheila participou aqui com a gente ontem também. Falou um pouquinho aí do seu capítulo, da sua experiência. Deixa eu ver aqui. A Iris, eu tô aceitando aqui novamente, mas não tá entrando para mim, viu, Érica? Vai ela chamando tá aqui que a gente vai encaixando. Será que é isso? Que a internet tá oscilando? Às vezes a internet falha lá onde ela tá. Entendi. Mas assim, fiquem tranquila. Se não der para participar hoje, amanhã ainda tá para participar, tá bom? Amanhã a gente vai estar aqui, eu vou estar recebendo vocês. Como é bastante, né? Tem 12 mulheres. A gente vai estar aqui também com 4, entre 3 e 4, quem conseguir entrar. Depois a gente faz essa dinâmica, tá? Um sai, outro entra. Se tiver com dificuldade de aparecer, pode sair e voltar de novo. Se a Alice quiser sair e voltar de novo para ver se aparece aqui na telinha, também pode fazer essa experiência, tá? Para a gente também finalizar. Lembrando que amanhã, no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, será o nosso lançamento. A gente vai estar aqui também falando. Amanhã eu vou fazer a leitura de todos os capítulos, tá? Para vocês saberem como é que vai ser a dinâmica. Se eu tiver voz, né, Érica? Vou fazer a leitura aí de todos os capítulos. E a gente vai fazer um comentário breve também. A gente vai também puxar alguma coisa aqui, trazer um pouquinho de uma linha geral do que cada uma escreveu. Vamos também contar um pouquinho mais de como foi essa experiência. Falei aí no primeiro dia. Foi 1 ano e 6 meses para esse projeto sair. E também já vou deixar aqui também um convite. O nosso próximo projeto, que será o projeto Coautoria 04, será o tema comunicação. Vejo que aí muitas mulheres têm um problema de se comunicar, de transbordar muitas vezes, de contar a sua história, de aparecer mais vezes. Já foi a minha dificuldade, hoje eu também tenho um pouquinho, mas eu vou encarando, né? A gente fala que a gente vai enfrentando o medo por medo e cada vez mais longe da gente, né? Então, aqui nesse livro, o primeiro, né, que foi Mulheres Transformadas para Reinar, eu falei no meu capítulo sobre exposição. Então, era uma dificuldade muito grande. E aí a gente vai depois caminhar na nossa história, na nossa infância, e a gente percebe as nossas dificuldades. Por que eu tinha dificuldade de exposição? Hoje eu estou fazendo psicanálise clínica com base cristã, estou encontrando muitos bloqueios que eu tinha, entendendo, né, o porquê daquelas situações que eu vivia, coisas que eu fui encontrando. Mas nós só conseguimos destravar enfrentando, né, estando expondo naquela situação. Por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer live, tenho dificuldade de falar. O que eu vou fazer? Eu vou falar. Eu vou abrir uma live. Eu vou convidar uma amiga aí que seja um pouco mais corajosa do que eu
Vamos abrir uma live, vamos falar um conteúdo, alguma coisa que todo mundo tem algo para ensinar, né, Érica? Todo mundo, né, Alice? Todo mundo tem algo para ensinar. Do nosso jeito mesmo, né? Algumas pessoas precisam, de fato, eu preciso muito de uma fono para me desenvolver ainda mais a minha fala, né? A Érica, acho que até fez aí também, participou também de cursos aí de oratória, é muito importante. Então, se eu quero falar, quero me comunicar, o que eu vou fazer? Vou buscar cursos que me ajudem na comunicação, talvez escrever, fazer ali um diário, contar um pouquinho daquilo que eu preciso falar, não consigo, de fato, vou preparar um conteúdo e vou devagarzinho. Nem que você faça aquela live teste aqui no Instagram. Aquela live que só você vê, né, Érica? Não sei se você já fez essa aí, eu ainda não fiz. Mas é uma opção. É uma opção. Você faz uma live para você, né? Depois não, deixa lá para você rever. Eu faço essa dinâmica, Érica. Toda vez que eu faço a minha live, na sequência, ali, se não tiver tão tarde, eu assisto. Aí depois, no outro dia, eu já tá lá, eu coloco no YouTube, assisto também por lá. E eu vou me ouvindo, vou entendendo se tá legal, se não tá, o que eu posso melhorar para a próxima vez. Sempre tem algo para melhorar, então essa dinâmica eu faço sempre. Verdade. Então a gente vai destravando, vai perdendo o medo. Mas se a gente fica muito tempo sem fazer live, qual que é a nossa iniciativa? Não vou fazer mais. Acho que é melhor eu não fazer, é mais confortável. Eu não preciso ficar ali olhando para a telinha, né? Às vezes acontece alguma coisa diferente na live, eu não consigo fazer. Algum botão ali eu não consigo apertar, mas é normal. Eu estou aqui apertando aqui, faz horas aqui para a Érica entrar e ela entrou. Eu insisti aqui no botão, né, Érica? Estou aqui apertando, estou aqui lendo o capítulo. Então, a gente se desafia, né, Érica? Então, verdade. É assim mesmo. Então, se você sentiu esse chamado de escrever a sua história, de participar de um livro como esse, ó, temos aqui 2, né? Agora vamos aí para o 3º, que é esse que vai ser lançado amanhã, e já estamos abrindo aí as vagas para o 4º. Eu convidei que é essa comunicação? 2, sim. E o que tem essa comunicação? Você vai se comunicar, falar algo que você quer falar, eu preciso comunicar. Aí, no caso, vai ser vários temas, né, Érica? Porque a comunicação envolve tudo. Então, você vai trazer conteúdos, né, de comunicação, mas coisas que você tá vendo, é a sua história. Traz a sua história, que nem, por exemplo, aqui nesse livro. Nós estamos puxando o tema feminilidade. Mas o que acontece? Por exemplo, a Sueli e a Francine trouxe sobre a amizade. E como é importante a amizade. Olha, as amizades nos trouxeram até aqui, né, Érica? Inclusive, a Francine, ela não recordou ali, eu até vou falar aqui para ficar gravado. Nós nos encontramos ali no movimento da Nanukini. Nós estávamos ali, naquele movimento, pessoas assistindo a live dela. Foi ali que a gente se conectou. Daí a gente entrou em contato e tal, e aí ela descobriu que eu fazia livro, a gente começou a se conectar, e ela entrou no projeto. Ela falou, eu quero isso pra mim, eu preciso desenvolver esse tema. E aí começou aí essa nossa amizade, ela participou, e a gente foi ali esperando o capítulo dela, né? A gente sabia que tinha ali algo para ser extraído. Existiam travas muitas ali, não só com ela, mas com outras coautoras também. Assim como algumas que me procuraram e disseram sim, no outro dia falou não. E eu entendi muito bem, porque não era o momento. Então, pode ser que quem falou não no outro vai falar sim agora no próximo. Mas se o tema não conectar, vai ser no próximo ainda, né? Então, olha lá, no próximo livro vai ter no mínimo 500 páginas. Meu Deus! Esse já vai ser bem longo, né? Então, assim, nós temos uma dinâmica, né, de escrever aí 5 páginas, de 4 a 5 páginas, porque senão dá muitas páginas no livro, né? Então a gente vai diagramar e ele chega em torno de 10 páginas no livro. Então se passa muitas páginas, fica mais longo o capítulo, né? Então a gente poderia fazer o quê? Colocar mais mulheres, né? Ter 20, 30. A gente fez esses dias aí um livro com a Maria Flores, né, que fez inclusive o prefácio do 2º projeto, que a Érica também participou, e ela é participante, ela inclusive tem editora, ela também participa dos movimentos da Ana, né? Então esse livro, ela entrou também no projeto, agora nesse também ela está participando. Então assim, nós convidamos prefacistas, né? Esse nosso é a Ana Lucchini que está fazendo, tá? Então a gente traz esses conteúdos de feminilidade, aí todo mundo vai desenvolvendo algo. Sempre tem ali uma travinha para a gente destravar, né? Então a gente precisa de buscar entrar no projeto. Então a gente fez ali amizade, ela me conectou com outras pessoas, eu me conectei com pessoas também que veio do movimento dela, e ela fez o livro
50 anos, 50 histórias que inspiram. E eu entrei nesse livro. Imagina 50 mulheres em um livro. Então deu quase 400 páginas. É mais ou menos isso mesmo. Só que daí já era menos páginas para escrever. Era 2 páginas só, Érica. Imagina o desafio, né? De você contar algo ali em 2 páginas. É bem desafiador. Então, e o nosso não. O nosso tem entre 4 e 5. Dá para você trabalhar bem aí o capítulo, né? Então é bem legal. Deixa eu ver se a Iris vai conseguir entrar, que eu tô chamando novamente aqui. Mas fiquem à vontade. A Alice, se tiver aí, quiser falar mais alguma coisa, se você destacou algo também, fique à vontade pra gente já ir encerrando também, tá? Se a Iris conseguir, a gente chama ela aqui também para ela poder falar, tá bom? Mas amanhã também vai ter essa oportunidade. Fiquem à vontade aí. A Alice tá aí ainda, Alice? Eu não tô vendo a Alice, você acredita? Ela tá aparecendo para mim que tá aqui, mas não tá a imagem, né? Mas não tô conseguindo vê-la também. Ó, deixa eu só ver. Ah lá, tudo certo aqui ela falou. Será que ela não tá conseguindo? Talvez não tá ouvindo também, porque às vezes o microfone fecha, né? Agora da Iris aqui, eu tô chamando aqui para ver se entra. Tô apertando várias vezes aqui, porque se você apertar uma, não entra, né? Não consigo voltar. Deixa eu ver se eu faço o seguinte aqui então. Pera aí. Pra gente poder entrar aqui, ó. A Francine também, se você quiser entrar novamente, pode entrar, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que dá... Não tá aparecendo pra mim agora aqui a Alice, viu? Deixa eu só tirar aqui pra ver se vai. Remover, pra ver se vai, tá? Ó, agora, aqui a Francine. Ó, a da Iris, eu cliquei aqui, Érica, e ele aparece pra mim aceitar, eu aceito. Depois ele some, tá? Mas não tá conseguindo participar aqui ainda não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Uma pena não conseguir isso mesmo. Eu tô aqui. Ah, agora apareceu aqui um da Francine também solicitando, né? Deixa eu aceitar aqui da Iris. Deve pesar, né, a internet a hora que ela entra, na hora que ela clica. Eu acredito que sim, cai, viu? né, Vou não chamar dá. aqui a Francine para ver se ela consegue entrar. Que a Alice também saiu agora, né? Acho que agora não tá aqui, não. E aí se vai. E a Alice também. Vamos ver. Ah, agora a Francine apareceu. Tá, então, ó, eu fiz uma leitura aqui breve, né, dos trechinhos de capítulo aqui do começo, né? E se vocês quiserem aí, ah lá, acho que agora vai aparecer mais alguém aqui. Ah, a Alice apareceu agora. Agora eu tô vendo a Alice. Agora sim. Tava Seja difícil, bem-vindo. E eu fico insistindo aqui, é a mesma coisa que eu faço com as coautoras. Eu insisto ali, espero, vou ali convidando, deixo mais uma semana. Falo, nossa, eu tenho que lembrar aqui. Né? Então, assim, nós trabalhamos, né, nesse projeto com a providência de Deus. É sempre na providência. Né? Então, assim, cada uma tem um tempo de escrever. Tem gente que escreve mais rápido, tem gente que precisa de mais tempo. Eu entendo dos temperamentos também. A gente sabe, né, que cada um tem um tempo. E não é só a questão do temperamento, é a questão do desenvolvimento daquele conteúdo na pessoa, né? Vê se vocês concordam comigo. Quem quiser puxar o tema aí, pode puxar. E para a gente também encerrar, se vocês quiserem destacar mais algo, né, que vocês ouviram aqui, que eu falei, fiquem à vontade, tá? A Iris, ela não está aqui aparecendo, mas ela está aqui com a gente também no chat, tá? Mas amanhã, com a graça de Deus, vai dar certo de você aparecer aqui para a gente registrar a sua fotinha, tá? Quem quiser falar e fique à vontade, Alice, se você quiser dar mais uma pontuação aí do seu capítulo também, para a gente finalizar também. Bom, foi gostoso você, assim, lendo logo no início, deu uma emoção aqui agora, sabe? Eu falei, nossa, essa parte bíblica sempre mexe, né? E conhecer, para você falando assim, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Porque essa foi, assim, é o cerne da questão para mim, né? Quando eu me aprofundei nessa área do autoconhecimento, pensa num ser de luz que quer buscar a verdade, o cerne. Eu falei, onde que está o cerne da questão? Onde que está o cerne? Enquanto eu não buscava o cerne, eu não sossegava, né? Até eu entender essa integração entre corpo, mente e espírito, nossa, dá essa, né, na cabeça, assim, na mente. E aí, quando a gente chega nesse nível, você para de só adquirir conhecimento, mas você sente uma necessidade de transbordar. E escrever foi assim, sabe, uma forma de você colocar todo esse transbordo para fora.
E como eu estava falando, né, antes de eu cair um pouco, como eu não sou muito de ficar aparecendo, fazendo live, essas coisas assim, então para mim foi uma oportunidade ímpar. Nossa, eu colocar aquele transbordo ali nas páginas do livro e tantos assuntos e tantas coisas se conectando e falando, e eu fiquei tão feliz quando você comentou que fez sentido para você no momento que você já estava lendo e estava, né, de alguma forma contribuindo para aquele momento seu. Eu falei, yes, era isso que eu queria, transbordar, ajudar pessoas com aquilo que eu estou escrevendo. Então foi mágico para mim, né? Então está sendo assim libertador poder estar aqui também falando agora, né? Que não é fácil, mas a gente tá aqui no desafio, né? Com vocês. Então eu sou muito grata porque essa verdade, ela é isso, é esse momento. Eu estou vivendo essa verdade, né? Então eu estou me libertando também nesse momento. Então é muito bom. Eu fico muito grata, viu, a você e a todas as coautoras. Foi legal. Inclusive, A parte... Alice, o nosso movimento Mulheres Transformadas começou com aulas no Zoom. A gente chamava mulheres do próprio grupo para poder palestrar ali dentro. Uau. Daí que a gente chegou nessa sugestão. Falei, vamos fazer um livro desse grupo? Daí a gente começou com esse movimento da escrita, né? Porque até então já tinha o livro, mas eu também estava destravando em cada aula ali, eu assistindo, eu fazia a abertura, né? E a gente precisa de voltar a fazer isso. A gente fazia aquela abertura, e aí quem vinha para palestrar, né? Quem tá no grupo mesmo, porque todo mundo tem esse poder de falar, de transbordar. E aí trazia, eu tava ali com um caderno só anotando, né? Depois, no final, a gente fazia uma postagem daquele movimento, daquele encontro, e eu fazia um resuminho. Imagina quanta transformação acontecia ali. Depois eu enviava lá um resuminho no grupo. Nossa, era bem interessante essa dinâmica. E todos esses encontros estão lá no meu canal do YouTube, né? Então, para quem quiser lá assistir como que era, a gente era muito travado. Gente do céu, como era desafiador. Então, assim, eu tava ali só ouvindo, né? E aí depois eu tinha que fazer essa sinopse do que tinha acontecido ali, sabe? Era desafiador, né? Porque a gente tá ali ao mesmo tempo escutando, anotando, vendo se alguém entrou, então é muita informação ao mesmo tempo, né? Então a gente fica até um pouco acelerada aí, né, Francine? Aí precisa ali contratar a Francine ali pra gente poder acalmar os nervos da gente ali, né? Respirar, mas assim, é muito né? legal. E aí, inclusive, a gente vai fazer uma mentoria também, né? Chamar vocês ali para poder participar, trazer um conteúdo para agregar para essas mulheres, que tem muitas mulheres ali no grupo que estão silenciosas, né? Elas estão ali, elas observam o que está acontecendo, recebem o conteúdo, mas não tem voz. Então, ali naquele momento do Zoom, elas apareciam, algumas abriam câmera. A gente nunca ficou exigindo de abrir câmera, né? A gente sabe que a nossa exposição, essa questão da autoimagem precisa de ser trabalhada. E é um bloqueio muito forte, né? Começa muitas vezes nisso, né? Então, era muito legal. Então, começou disso, né? Então, Francine, fique à vontade para você falar também, finalizar também aí do seu texto, do seu capítulo, aquilo que você também trouxe de conhecimento para nós. Dani, eu quero agradecer a lembrança que você trouxe do nosso encontro. Obrigada, porque de fato, quando a Érica perguntou, né, Érica, eu falei, não lembro, eu só apareci, estamos aí. Né, eu quero reforçar, né, que eu achei muito bonita a fala da Alice, é isso, Alice, a gente vem se superando, né, quando você se permite passar por novas experiências, você ganha uma nova força também, né, e nessa força você vai se descobrindo, isso é um processo de autoconhecimento. Aproveitar que a Dani falou, né, do novo livro, e é exatamente isso, do jeitinho que você falou, você respeita o tempo, né, você tem toda uma delicadeza na hora de perguntar, de cobrar. O bate-papo que eu tive com a Érica, que foi maravilhoso também, que, sabe, me colocou lá em cima, vai, Fran, deixa eu anotar, deixa eu te entender. É isso, é uma união que eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu escrevi. Né? Quando a gente anda no mesmo propósito, a gente encontra pessoas que estão no mesmo propósito, a gente se sente mais motivada, a gente se sente mais forte, a gente se sente mais capaz. A abordagem que eu atuo na psicologia é isso também, né? Encontrar a potencialidade de cada um, que cada um tem dentro de si, que muitas vezes fica adormecido, né? Com as crenças que a pessoa acaba acreditando sobre si. Então, esse grupo, né? Vocês, mulheres, são mulheres maravilhosas, né, que nos colocam, que nos ensina, que aprende também com a gente, que nos faz ouvir, mas também que querem nos ouvir, e juntas somos mais fortes. Obrigada, Dani, obrigada a cada uma.
E amanhã é dia. Amanhã Uau! Engraçado, Érica, né? Que querida, finaliza aí para nós também. só um start aqui, porque a Dani e eu, né, nós conseguimos ajudar as pessoas a extrair o livro, né? A gente conversa e tá ali, vai fundo, né? Igual a Fran falou. Mas na hora que quando é pra gente, a gente vai escrever, meu Deus, né? Fica assim, e agora? É tanta coisa para escrever e a gente parece que eu vou falar por mim, quero que saia perfeito. A gente não quer errar, a gente não quer, né, ter ali dificuldade, mas a gente revisita algo e fala assim, não, gente, a gente precisa tomar mais cuidado, ter mais carinho com essas meninas, porque não é fácil. A gente acha que é fácil porque a gente consegue, né? Tá normal, assim, pra gente já, né? Ficar escrevendo tudo. Mas quando a gente tá sentindo na pele, é difícil, então presta atenção. É fácil para ensinar, é fácil para falar para elas, fazem, né? Vai fundo, tudo. Na hora que a gente vai escrever, se coloca no lugar, Jesus. Mas, Tem que tomar... Érica, na teoria tudo é muito lindo, né? A prática que a coisa pega. E quando você fala isso, você se coloca, né? Você se coloca nessa humildade de falar, para mim também é difícil. Não é só para você falar, não é só para você aparecer, né? Para mim também é. Então, assim, poxa, às vezes eu travo. E se eu travar? E se eu falar uma palavra errada? Todo mundo está sujeito a travar, todo mundo está sujeito a falar uma palavra errada. Cobra todo mundo muito, tá sujeito a ter um bloqueio ali na hora da escrita. Ou a escrever coisas que falam, não, isso aqui não tem nada a ver. Tá, pode não ter nada a ver, deixa guardadinho, ou então arrisca, porque pode ter a ver para alguém. Né? A questão é o quanto você está disposta a se expor, né? É o que a gente escuta por aí. Você tem medo de falhar ou de falar em público? Você tem medo de exposição, né? Ou você tem medo de julgamento? No fundo, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser olhado, né? Estão pensando isso ou aquilo de mim. Só que uma vez que a gente se coloca à disposição, que nem a Alice, né? Desculpa. A Alice falou. Tinha tanta coisa que eu precisei transbordar. Transbordou ali na escrita, né? Justamente. Colocou ali. Então, assim, que bom que você colocou, que bom que você transbordou. Porque alguém que lê ali aquilo que você colocou, esse já começou com os dois pés no peito, né? Já colocou o versículo dos versículos. Então, assim, quando a pessoa se conecta com aquilo, poxa, eu acho que eu consigo, sabe? E aí a gente vai ajudando outras pessoas, assim como vocês me ajudam, e a gente forma uma corrente. Olha o que a minha que é tudo muito irmã bom. escreveu. Você falou aí, agora complementando. A verdade, a gente vai conversando, falando e vem vindo as imagens. Então, quando a gente começa a escrever, essa forma de trazer tudo ali, né? Vai aparecendo mais imagens. Então, tudo Quem que que falou? tem que falar... A Iris falou que ela tá com tanto medo que nem tá conseguindo entrar. Ô, Iris, sai e tenta entrar de novo. Será que não dá certo? Porque aí já facilita, senão já está em 4 aqui. Eu vou sair, então, para ela entrar. Não, quer que eu saia? Não, imagina. Vocês aí são juntas, eu vou sair aqui. Meu Deus. Então, é isso. Eu gostei do que você falou aí, complementa, né, tudo. Sim, vocês me ajudaram muito. Obrigada. Se arriscar, gente, tem que fazer acontecer, né? E assim, se permitir, né, também escrever algo, mesmo que não vá colocar no livro, ou num livro agora tão já, né, vamos supor, aproveita a oportunidade aí do próximo livro da Dani, escreve algo, já deixa guardado. Isso, se não for colocar ali, o que escrever serve como um rascunho. E aí você vai trabalhando isso, treinando, né? A escrita é um treino para você extrair aí de dentro para fora. Você está aí sentindo tanto algo que você já aprendeu, não precisa ser necessariamente que você vivenciou, mas algo que você aprendeu e pode ensinar outra pessoa, você sabe de uma história de alguém, né? E ajuda o próximo aí. Então,
escrever em coautoria é gostoso também, porque você conversa uma com a outra, né, Fran? A gente trocamos experiências, conversamos. A Dani está sempre ali ajudando, então, assim, não é algo, né, sete cabeças, como diz, né? Vamos ver agora aqui se a Iris entra. Eu chamei ela novamente, tá? Eu Dá tempo penso que esse grupo de tenha. entrar ainda aqui, ó. Desculpa, Dani. Pode falar, Fran. Esse Pode falar, grupo Fran. tenha dado certo para que eu, né, conseguisse desenvolver, porque pela liberdade, sabe, pelo respeito da Dani na hora de enviar as mensagens, sempre muito delicada, né, sempre muito respeitosa num tempo, assim, né, mandou uma mensagem hoje, às vezes eu não respondo no mesmo dia, ela tinha paciência de aguardar, né, para depois mandar um oi, Fran, bom dia, tá tudo bem. Então, isso nos dá uma liberdade, né, isso nos dá uma segurança de que, poxa vida, ela tá postando tanto em mim, ela tá acreditando tanto, gente. Peraí, eu preciso, né, entregar alguma coisa. É mais ou menos isso. Então tem esse respeito. Vale muito a pena. Quem nunca passou por essa experiência, se permitir passar. E pode ser que passe e fale, não, isso não é para mim e tá tudo bem. Né? Vamos para outro, vamos encontrar o que é para você. Mas se tem conteúdo, se dá para colocar, se dá para contribuir, se dá para fazer junto, vamos fazer juntos, que é gostoso. Eu gostei bastante da experiência. Já até anotei aqui o próximo tema comunicação. Uma vez que você já é escritora e autora, não para mais não, viu, Fran? Minha irmã falou que ela tem um livro ali de 500 páginas, agora eu quero ver. Sim, e pode convidar pessoas, Dani. Eu tenho uma amiga que, olha, sabe, a bichinha escreve muito bem, e assim, ela se comunica também maravilhosamente bem. Pode convidar. Pode sim, pode convidar. Tá. E lembrando que a gente tem esses conteúdos nossos, né? A gente fala aí, não necessariamente eu preciso falar da Bíblia, né? Mas a gente não pode fugir também ali, né? É bom a gente fazer algumas citações, trazer ali pra gente mostrar que é cristão também, né? Pra gente ter essa pauta no livro também, tá? Mas a nossa história é só nossa, assim, né? No momento. Depois que eu escrevo, é de todo mundo a nossa história. Eu falo que a sua história é nossa, né? Porque quando a gente escreve um pouquinho, a gente pode contribuir na vida do outro. Sim. Então, quando eu tô segurando a minha história comigo, eu tô deixando do outro também poder, né, pegar um trechinho da minha história. Puxa vida, ela fez dessa forma, se eu fizer também, quem sabe vai dar certo comigo, né? Então, é um manual de vida que a gente vai deixando, né? Deixa eu ver aqui, eles falou que é você que vai fazer, só estou mandando áudio. Ah, tá, então vê Tô aí rindo já. se você vai conseguir. Acho que não vai dar certo mesmo, né? Eu tô chamando aqui já, tem um tempinho. Mas assim, Ô, Fran, a Iris, daí vou ter que amanhã você mandar minha pode. irmã ter umas aulinhas com você, viu? Amanhã, quem sabe, você consegue entrar também, né? Vamos também finalizar aqui. Agradeço a participação de você, Dali, a Francine, a Érica, a Alicia, a Iris também ficou aqui com a gente aqui nos comentários. Mas vai destravar, viu? A gente é assim que a gente destrava, tá? Não fique assim preocupada que não deu certo e tal, é assim mesmo. Já teve lives que eu fiz, eu não enxergava ninguém. Mas eu estava ali, que nem hoje, a Alice no começo, eu não enxergava ela. Mas eu vi que entrou alguém. Eu fui conversando, olhando para mim mesma, que é desafiador, né? Mas também no presencial também, eu sei que muita gente tem travas para estar também palestrando, falando publicamente. Então a gente precisa se desafiar. Agora é o começo, a gente acha que já está terminando tudo, né? Não, a gente vai depois receber o livro. O nosso livro, quando chegar nas mãos, aí o compromisso começa. A gente poder divulgar ele, lançar também presencialmente, levar nos ambientes que você frequenta também, conversar com as pessoas e naquela conversa falar, olha, eu tenho um livro que fala desse assunto, você pode complementar melhor na sua vida. Palestras, vocês também que fazem palestras. Criar também outros movimentos e trabalhar ali com um livro. Dá para a gente fazer muita coisa, criar métodos, né, com o livro, tá? Então existem muitas possibilidades. Estaremos aí também no grupo dando essas ideias, impulsionando vocês também a trabalhar com esse movimento. E quem sabe a gente possa fazer aí também um lançamento presencial. A gente vai reunir aí os 3 volumes. Eu vou lançar também essa proposta no grupo, tá bom? Se vocês quiserem, para a gente poder desenvolver isso. Ou encontrar um lugar para a gente fazer, ou até mesmo vir aqui na minha cidade também, que tem um lugar legal aqui também para a gente poder fazer, tá? É aqui no interior de São Paulo.
Então, quem tiver possibilidade de vir, a gente vai estipular talvez uma data aí mais aí pro final do ano, a gente vê que dia vai ficar bom, né? Para todas, para a gente poder fazer esse movimento. Quem sabe a gente consiga se encontrar presencialmente, né? E ver o que a gente pode ainda compartilhar um pouquinho mais, além da nossa escrita, que é a nossa comunicação ali, que está ali nas linhas do livro, né? Então vai alcançar muitas vidas, né? Ontem, né, se vocês estavam acompanhando aqui, o nosso livro, o segundo, né, estava ali acompanhando uma mãe na UTI com sua filha, né? Ela falou que o livro foi o companheiro dela naquele momento desafiador, né? Então, naquele momento intensivo ali, porque a gente sabe que não é fácil, né, ter um filho ali na UTI. Então, olha só onde o nosso livro foi parar. Eu costumo falar que o nosso livro é uma mão estendida, né? Onde a gente não alcança, mas o livro está. Então, eu não tenho noção de onde o nosso livro está, né? Os lugares que ele já passou. Então, esse que está vindo agora também tem uma proposta desafiadora, forte, e precisa ser muito trabalhada. Porque hoje em dia o mundo está complicado, né? Então, nós precisamos trazer mais leveza, mais delicadeza, mais carinho para essas pessoas que muitas vezes se perderam, né? E essa essência feminina precisa ser resgatada, tá bom? Então, agradeço Francine, Érica, Iris, Alice e todas as coautoras também que participaram aqui conosco nesses últimos. Vamos fazer um print aqui, né? Eu tirei uma aquela hora, né, com a Alice, mas dá pra gente fazer mais uma aqui também, para a gente finalizar e também depois postar nas nossas redes sociais, tá bom? E vou deixar vocês como colaboradoras, tá? Se vocês aceitarem lá a live, também vai entrar no perfil de vocês para divulgar ainda mais esse nosso conteúdo de hoje, tá bom? Vamos tirar um print, então. Eu só não consigo tirar os comentários aqui, mas deu para fazer, tá? Então, fiquem com Deus. Então, amanhã temos o nosso lançamento. Marquem essa data, dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro. Nós sempre lançamos aí nessas datas especiais, né? Para a gente nunca mais esquecer desse lançamento. É online, mas também a gente pode lançar quantas vezes a gente quiser. Pode lançar no bairro número 1, no bairro 2, pode lançar em várias cidades, tá? Fiquem à vontade para vocês fazerem esses lançamentos. Depois que tiver na mão, então, meu Deus, que forte, que poderoso. Fiquem com Deus, tá bom? Até o nosso próximo dia, que é amanhã, o nosso dia do lançamento. Fiquem com Deus. Um abraço aí de 40 segundos aí. E um beijo forte no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.